Olha só que interessante. Então, hoje a gente toma passe livremente, porque lá na década de 40, 50, até o início dos anos 60, um grupo de espíritas lutou pelo direito da gente, circular livremente e hoje falar que é espírito. Inclusive, os nossos amigos de Umbanda começaram a se intitular espíritas também para poder fugir da perseguição da polícia. Porque nós primeiro conseguimos nos organizar para dizer, olha, nós somos uma religião, nosso país é laico, ou seja, não tem mais uma religião oficial, então nós temos o direito de manifestar a nossa religiosidade. E aí, como nós espíritas éramos mais organizados nesse sentido, os nossos irmãos de Umbanda falaram, opa, vou colocar o nome do meu centro de centro espírita, que aí a polícia não vai me pegar. Então, repare, a gente está aqui hoje, homens, mulheres, pretos, brancos, espíritas. Alguém está vindo pela primeira vez? Ah, que legal, legal mesmo. Direito político, de você entrar numa casa pela primeira vez para debater esse assunto à luz da doutrina espírita. Porque é importante a gente demarcar esse espaço, esse território, né? A doutrina espírita ela é caracterizada por ser uma religiosidade feminina. Tem muitas mulheres comandando as casas, né? Fundando casas espíritas. E repara, 2025, há 6 anos atrás, a USP, Universidade de São Paulo, fez uma pesquisa da eficácia do passe magnético. 60 anos éramos criminosos. 5 anos atrás, os cientistas já estão provando que o passe cura. Os cientistas, eu fiquei até arrepiada de pensar nisso. Os cientistas já estão provando que quando uma pessoa tem fé, a probabilidade dela ser curada é maior do que aquela que não acredita que a vida é infinita. Então isso tudo, meus amigos, é para falar para vocês que está nesse espaço hoje, conversando, que a política também ilumina consciências, é dizer que bom que estamos aqui, né, com a oportunidade assim, de refletir sobre o espiritismo, sobre esse papel libertador e esse papel de iluminar consciências. Por quê? Quando a gente acredita que a vida não tem fim, a gente deveria agir de uma outra maneira, não é? Então, quando a gente está diante, às vezes, de um momento político muito difícil, a gente deveria respirar e pensar, vai passar. E muitas vezes a gente não consegue. Por que vocês acham? Vamos participar, não vou ficar falando sozinha, não. Por que vocês acham que às vezes a gente fica assim, sem esperança? Fala, não vai dar certo. Por causa dos principais movimentos políticos da atualidade, né? Isso daí acho que deixa a gente descrente. A gente chegou num ponto que, assim, a gente se dividiu em 2 grupos e a gente não se escutou mais, né? A gente criou um muro, e aí eu não estou falando de política, eu estou falando de partido. Repara, porque quando a gente toma partido, é igual quando a gente é criança. Você é minha melhor amiga, se você brigou com ela, então eu brigo com você também. Não é? Isso é tomar partido. E aí a gente cria muro. Em vez de a gente construir ponte e pensar, mas por que essa pessoa pensa dessa maneira, né? Por que essa pessoa defende essa ideia? A gente já traça, opa, essa pessoa é desse lado aqui, então ela não é meu amigo, ela não quer que eu exista. E a gente muitas vezes não constrói um pensamento de quero entender por que essa pessoa pensa desse jeito, quero ter o direito também de colocar o meu ponto de vista e juntos nós chegarmos a um bem comum. Porque política é bem comum, tem que ser bom para mim e para você. Qual é seu nome, amigo? Ramon. Ramon, se você tivesse hoje o direito, você tem, né? Mas vamos ampliar, de fazer uma proposta para a saúde do nosso país, o que você faria? Eu acho que a melhora dos hospitais públicos. Melhora dos hospitais públicos. Qual é seu nome? Alessandra, o que você faria? É a acessibilidade a todos, né? Melhora da estrutura, acessibilidade, muito bom. O que você... Teuceni,
Transporte. O que você acha que está faltando melhorar no transporte do nosso país? Mais respeito no trânsito. Respeito às leis de trânsito. Genial. E para você, o que você acha que está faltando? A acessibilidade. Também acessibilidade. Incrível, tá? Vamos falar de educação. O que você acha que pode mudar na educação do nosso país? Eu acho que ampliar os espaços de discussão de temas que são tabus. Muito bom. E Tânia, o que você acha? Eu acho que teria que ser as famílias, né, teriam que começar a disciplinar, né, os filhos para que não desrespeitasse tanto os profissionais de educação. Muito interessante. Segurança. O que você acha que a gente pode mudar na segurança? Bom, não só na segurança, só que no aspecto geral seria investimento, né? Sim, isso. Eu acho que não está faltando dinheiro. Investimento, mas de uma forma também que se respeite aquele dinheiro que foi investido, né? Para que todos possam ter acesso. Investir e de repente o dinheiro não chegar, aí não adianta. Uma coisa aconteceu, né? E para você, segurança? O que ele falou, respeito. Respeito, né? Foi uma palavra que reinou. Agora eu vou fazer uma pergunta para todos, tá? De que maneira nós estamos contribuindo para que essas mudanças que a gente quer, que a gente falou, cheguem realmente a toda a sociedade? A gente tem algum papel nisso, de transformação? Qual seria o nosso papel? Participar, dar opinião, aproveitar todos os espaços em que você possa manifestar a sua opinião. Tem muita gente que é bacana, né? Só que não acho que não sabe que pode colocar essa ideia. Não acho o caminho, não sei. Perfeito, perfeito. Eu costumo dizer que quando a gente fala, por exemplo, de Brasil, existe um portal chamado Portal Transparência. Então a gente tem lá o valor, né, o dinheiro que é investido, teoricamente seria investido para algum lugar. E aí, se a gente olhar no Portal Transparência, gente, alguns políticos são tão caras de pau que eles colocam mesmo que o dinheiro foi para outro lugar. Mas é isso, né? A gente muitas vezes não tem a consciência de que a nossa participação é crucial. Para além do voto, são as nossas ações no dia a dia. Por exemplo, quando eu falo assim, como eu posso melhorar a saúde, né? A sua opinião foi uma opinião muito ampla, melhorar a estrutura dos hospitais. Mas eu posso, por exemplo, ao ser atendido e ser mal atendido, fazer uma reclamação, né? No Rio de Janeiro é 1746. Itaguaí tem algum número para... Não? Ó, reclamação cidadã. Quero direito de reclamar. Não é? Não é? Mas olha, gente, vou falar uma coisa para vocês, assim, eu vim aqui no início do ano e eu já achei Itaguaí completamente diferente, porque eu dei aula em Itaguaí deve ter uns 10, 15 anos atrás e era outra cidade. Então, assim, já percebo nitidamente que a participação cidadã tem surtido efeitos em Itaguaí. Não é o ideal? Aí é de cada um, né, de vocês. Vai falar, opa, tá faltando hospital, tá faltando isso, estrutura. Mas já mudou bastante de 15 anos para cá, tá? Eu lembro que eu dava aula numa escola, quase perto da prefeitura, e era uma subida, assim, muito grande. E aí, assim que eu entrei na escola, os alunos não me conheciam, me achavam meio esquisita, assim, estranha na área. Aí ficaram fazendo uns testes para ver se eu ia perder, assim, o equilíbrio com eles. E aí, quando eles gostaram de mim, ficou tudo legal, mas eles falaram assim, ainda bem que a gente gostou de você, professora, porque o carro de educação física a gente jogou daqui de cima. Eu fiquei imaginando, caraca, né? Como é que eu morava em Campo Grande? Como é que eu ia para Campo Grande depois, né? Sem carro? E eu fiquei pensando exatamente no que você está falando, assim. De que maneira a gente pode contribuir do interno para o externo? E aí eu volto no Ramon. Ramon, você falou uma coisa ampla de mudança da educação. Mas agora uma pergunta para você, Ramon. Como você está contribuindo para a melhoria da sua saúde? A gente tem 4 pilares de saúde, né? Descanso,
exercício físico, alimentação e sono. Como é que está seu sono? Quantas horas por noite você dorme? Ih, estão te denunciando, hein? 6. Você faz atividade física? Pouco. Bebe água com regularidade? Sim. Faz meditação? Não. Sono não está muito bom, né? E a questão da Saúde mental? saúde mental. Tô Que bom. psicóloga E, psiquiatra. olha, e espiritualidade, você está hoje aqui procurando também esse recurso espiritual, que também é um pilar, também faz parte. Repare, nós políticos, bem comum para a gente poder levar para a sociedade, a gente precisa se cuidar para poder cuidar do outro. Essa é uma máxima, e mais do que uma máxima, essa é uma ética de Jesus, uma ética cristã. Eu não posso amar o outro se eu não me amar. A Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Primeiro eu me amo, primeiro eu me cuido, primeiro eu cuido da minha segurança, primeiro eu cuido da minha educação no trânsito. Você deve sofrer isso bastante, que motoqueiros sofrem bastante com o trânsito, né? E depois eu amplio mais a minha cidadania. Então reparem, pessoal, hoje eu estou à noite dando aula para educação de jovens e adultos, manhã e tarde eu estou na direção de escola. As histórias são as mais mirabolantes possíveis. Mas o que a gente já detectou como uma mudança na escola, nos alunos? Quem tem o apoio da família, melhora mais rápido. Gente, é impressionante, impressionante. A participação da família na escola, a participação da comunidade na escola. Por exemplo, você sabe dançar. Tia, eu tenho uma vizinha que sabe dançar. E você aparece na escola dançando, eles ficam maravilhados. Porque vem a participação dos vizinhos, da família e da direção dos professores na escola. Isso é muito legal da gente observar. Quando a gente estudava a sociedade brasileira, mais ou menos da década de 80 para cá, a gente via que tinha 3 espaços sociais bem fixados, tá? Dá para me ouvir? Assim? Tá ótimo. Então a gente, eu acho que tá sem. Pode desligar. Família, escola e religião. Eram os nossos 3 espaços sociais. Então, quando a gente ia criar amigos, conhecer nossos companheiros, nossas companheiras, era praticamente nesse ambiente. Família a gente convivia todos os dias, escola de segunda a sexta, religião, geralmente a gente frequenta mais final de semana. Hoje, o que acontece? As famílias a gente chama hoje de desfuncionais, né? Ou seja, o que significa isso? Às vezes está faltando um membro da família que a gente deveria recorrer, como exemplo. Nós hoje temos no Brasil os filhos de vó. Tem alguma avó aqui que é mãe também? Cuida dos netos, como se fosse filho? Né? A gente tem essa dinâmica, né? A filha às vezes precisa trabalhar e o netinho fica com você, não é? A gente tem essa dinâmica. O nosso país hoje, 60% das famílias são formadas por mães solo. Temos mãe solo aqui? Temos mãe solo, né? Temos mãe solo presente. Então, repare, hoje aquela família de comercial de margarina, ela não existe. Né? Não existe aquela visão de que cada membro tem a sua função. As famílias se transformaram muito no nosso país. E muitas famílias esqueceram o sentido principal delas, que é o sentido de afeto, de transmissão de valores. No próprio Livro dos Espíritos, quando Kardec é perguntado o que aconteceria se a família deixasse de existir, os espíritos respondem para ele: recrudescimento do egoísmo. O que significa isso? Aumentaria mais ainda o egoísmo. Então, às vezes, a gente vê uma criança lá na escola que tem um comportamento arredio, agressivo. Aí a gente convoca o responsável, é um espelho. Aí a gente fica assim, agora eu estou entendendo. Né? Tem criança que chega lá na escola, que só para na direção, só fica assim para mim. Só quero te olhar, tia.
Aí sai. Né? Tem criança que eu proponho, por exemplo, escrever em diário. Olha só que costume legal a minha geração tinha, que a geração de hoje não tem. Por quê? Se eu estou com raiva do Igor hoje, eu tenho direito político de me manifestar livremente na rede social. Aí eu vou botar, o Igor é um fofoqueiro. E eu me esqueço que além do Igor eu tenho centenas de amigos na rede social que vão ler aquilo. E muitas vezes o Igor nem vai ler. Então, olha que interessante. De 80 para 2025, 45 anos depois, um direito que a gente conquistou de viver em sociedade, que é o direito à intimidade, a gente perdeu por livre, espontânea vontade. A gente simplesmente vai lá e coloca o que a gente está pensando, né? Sem medir as consequências. Mas muitas vezes a gente gosta. Eu tenho um colega do movimento que ele fala, eu gosto mesmo da treta, eu acordo, vou lá e perturbo e comento. Eu falei, cara, mas que tempo que você tem, meu amigo? Que eu não tenho esse tempo, né? De lá, ele falou, mas é maneiro pra caramba, eu chego lá e vou na página, não sei quem, fala, eu vou na página de um vegetariano, falo, mas eu como carne sim. Fogo no parquinho. Né? Então, repara, no século XIX, a gente vivia em vilas. Então, eu moro do lado da casa da Juliana, cara, tudo ela vai ouvir da minha casa. E o meu sonho é que ela não saiba das coisas que acontecem. Aí chega no século XX, a gente mora em casas mais espaçadas e a gente fica assim, ai, que bom, posso brigar em paz com meu marido, com a minha esposa, com meus filhos, né? Aí chega no século XXI, a gente briga dentro e bota fora. E briguei mesmo com meu filho, que ele não vale nada. Né? A gente conquista o direito de intimidade e doa de graça. E doa o direito das pessoas interferirem na nossa vida. Pessoas que a gente não conhece. A gente está numa cultura hoje, que é a cultura do cancelamento. Se eu não gosto que você fale algo, eu simplesmente anulo tudo que você está, só porque você não gosta de algo. Ramon, tu é vascaíno? Não, sou flamenguista. Você fala, tu tem cara de vascaíno, hein, Ramon? O Ramon é flamenguista. Eu sou tricolor. Eu trabalho com muitos flamenguistas. É impressionante como o flamenguista é um torcedor apaixonado. Quando o flamenguista ganha, a escola toda sabe da alegria deles. Quando o flamenguista perde, meu Deus do céu, o bico tá aqui, ó. Aí eu já sei do jeito, eu falo assim, ó, não fala com ele hoje não, vem aqui, porque o negócio ali tá bravo, né? A gente vai aprendendo a lidar com aquele que pensa diferente da gente, se a gente encara como bem comum. Porque se meu time perder, eu também vou ficar chateado. Eu não quero que ele brinque comigo, que ele brinque comigo. Então a gente vai se adaptando ao direito do outro. Porque aí vem uma segunda massa. Nosso direito termina quando começa o direito do outro. Então, o Espiritismo ele tem a ética, que é a ética cristã, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como nós mesmos. E a gente tem algumas leis morais. O que seria a moral, Ramon, para o Espiritismo? Kardec ele escreve que a moral é a regra do bem proceder. O bem, para um espírita, é bem em qualquer tempo. Então, por exemplo, eu assassinar alguém que tem uma religião diferente da minha, é bom ou ruim? Eu trair uma pessoa que confiava muito em mim, é bom ou ruim? Eu mentir, é bom ou ruim? Eu ser diabético e comer muito açúcar, é bom ou ruim? É opinião própria, assim, é o que eu estou vivendo nesse momento, inclusive, tá, gente? Por isso que eu coloquei isso. Eu lembrei de uma passagem de Gandhi, porque Gandhi era um desses espíritos assim que passou pela Terra para deixar lições maravilhosas, né? Mas ele nunca falava algo que ele não fazia. Ele nunca propunha para o outro algo que ele não fazia. Olha que legal! Então ele não chegava assim num púlpito e falava, vocês têm que amar o próximo. Vocês... Porque ele sabia da dificuldade que ele tinha com algumas pessoas. Então ele não generalizava o bem
assim, nós temos que sair daqui do sei lá, aqui perfeitos. Ele não poderia falar isso, porque ele não sabia que não dá pra gente atingir. Mas ele pegava as pequenas coisas. Então, uma vez, um garoto foi com a mãe dele conversar com o Gandhi. E a mãe falou assim, meu filho é diabético, e ele adora bolo, adora brigadeiro, adora pudim. Ele gosta de tudo que é doce. Tá falando de nós, né? Tá falando de mim, de você, meu Deus. Pudim, então. Quando eu descobri que eu não podia mais comer açúcar, a primeira coisa que passou pela minha cabeça, não vou comer pudim, não acredito, né? E aí, o Gandhi olhou para o menino e falou assim para a mãe dele, volta aqui na semana que vem. Aí a mãe achou aquilo estranho, né? Tá bom, né? Vou respeitar, né, o que Gandhi está me falando. Na semana seguinte, ela voltou, Gandhi conversou com o menino saiu radiante da sala de Gandhi e falou, mãe, a partir de hoje eu não vou mais comer açúcar. A mãe olha para ele, muito feliz, né? Aí ela olha para o Gandhi e fala, Gandhi, o que você falou com meu filho hoje que você não podia falar na semana passada? E ele falou, mãe, na semana passada eu também era diabético e comia açúcar. Então chegou uma situação para mim, que é um espelho da situação que eu vivo, eu preciso me transformar para ser um exemplo. Eu não posso falar de algo que eu não vivo. Eu não posso propor algo que eu não vivo. E aí a mãe ficou maravilhada com ele, né? E aí contou para os amigos, e aí entrou para a história do quê? De uma ética, de uma política do bem comum. Que a gente faça sempre aos outros aquilo que nós gostaríamos que fizessem conosco. Esse é o verdadeiro sentido espiritual de política. Por quê? Pode passar ali o slide pra gente. Pode passar. No Evangelho segundo o Espiritismo, Ramon, tem um capítulo, que é o capítulo 17, Sede Perfeitos, e lá tem o item 3, que é o homem de bem. Nesse item, vai falando, vai dando várias dicas do que seria um homem de bem. O homem de bem, por exemplo, não faz distinção de raça, de gênero, de religião, né? O homem de bem, por exemplo, ele faz o bem sem ostentação. O homem de bem procura ser justo, procura ser bom, procura agir com coerência. Então, é um item grandão que eu vou deixar como trabalho de casa, para a gente olhar e ir para a vida, entendeu? Toda semana a gente olhar o que significa um homem de bem para o Espiritismo. Dentro desse item, o que a gente pode perceber? Política para o Espiritismo é regra de você viver bem consigo e com o outro. Eu não vou viver de uma maneira saudável hoje se eu só dormir 2 horas por noite. Ramon, você tá garotão aí na faixa dos 20, ainda tá conseguindo. Mas quando chegar aos 40, o sono vai pesar. Tu vai parar no carro e vai falar, vou tirar um cochilinho aqui de 10 minutinhos. Você vai querer ficar dormindo na mesa, nos cantos, porque a gente precisa cuidar realmente dessa nossa casa. Então, dormir bem é essencial. Dormir bem é remédio. Água é remédio. Passe é um remédio maravilhoso, mas ó, de fora para dentro, de dentro para fora a gente gera remédios maravilhosos. Vocês já ouviram falar da foto kirliana? É uma foto muito maneira. Procura na internet que você vai se amarrar. São os japoneses que tiram fotos de como as nossas emoções influenciam na natureza. Então, por exemplo, você está com muita raiva. Aí o fotógrafo vai lá e tira você com raiva perto de um riacho. Quando ele tira a foto do riacho, está todo barrento, marrom. Você está amando a vida, amando tudo. Quando tira a foto, está em cristais coloridos. E aí a grande pergunta que a gente faz quando olha a foto kirliana é: se fora o meu pensamento influencia e transforma a água em barrenta colorida, imagina dentro, que eu tenho 70% de líquido no meu corpo, né?
Não é não, irmão? O que eu tô fazendo com o meu corpo quando o Flamengo perde? Não é? É complicado, tá? Mas as respostas estão muito acessíveis para nós. Então, não é difícil a gente viver bem politicamente. Não é difícil o amigo respeitar a motociclista antes da faixa de pedestre. Né? Porque agora em várias vias tem a faixa de pedestre, tem a faixa do motociclista. Mas alguns carros tenham ainda em passar. O perigo que você corre é muito maior do que o perigo que eu corro dentro do carro. Você está exposto. Se bater assim um pouquinho, você cai. Isso é respeitar a lei de trânsito, como você falou. E isso é uma evolução da política dentro de nós. Então, a primeira coisinha que a gente tem que sair hoje, a primeira reflexão é: política não é partido. Política é o que a gente faz no dia a dia, com a nossa vida e com a vida do outro. Estamos combinados? Vamos passar. Esse homem, Aristóteles, ele era um filósofo grego. Filosofia, ela significa amor à sabedoria. O espiritismo é bastante filosófico. Inclusive, as 3 perguntas principais do espiritismo são: quem sou? De onde vim? Para onde vou? Essas 3 perguntas marcam a humanidade. E alguns grupos quiseram responder a essas perguntas através da ciência, da filosofia, da religião e da arte. Quando John Lennon cria Imagine, que é uma música que atravessa os tempos, a gente fica pensando: que inspiração fantástica. Fofoquinha espiritual. Não sei o que vocês querem fazer quando vocês desencarnarem, mas eu quero ver como é que as músicas são compostas. Eu acho fantástico algumas composições que você sabe que foram inspirações puríssimas. Os espíritos dizem que nós somos influenciados muito mais do que nós imaginamos. Não é verdade? O tempo todo nós estamos influenciados. Tem uma do Cazuza que ele enviou para o Chico Xavier. Né? Olha só. Tem um movimento no Espírito Santo que acontece no mesmo período que a Comérgia, com a Fraternização das Mocidades Espíritas. Vocês estão convidados, tá? Participar, Ramon, Igor Fisgo, Ramon, que se encontram no Carnaval, né? Que outras religiões chamam de retiro espiritual. No Espírito Santo é o encontro das Mocidades Espíritas do Espírito Santo. E tem um grupo lá chamado BEM, que os jovens todos são médiuns. Então eles estudam o ano todo para participar do encontro. E uma das músicas que eles receberam no encontro foi do Cazuza. Então, assim, até a psicofonia, né? Até a pessoa cantando tinha a maneira de cantar do Cazuza. E ele fala na música, ele repete no refrão assim: irmãos da terra, ouçam o canto dos desesperados. Eu sou um desesperado porque eu tive tudo na terra e eu não soube aproveitar. Então, eu gostaria muito que vocês soubessem que a vida não tem fim e que vocês aproveitem a juventude da melhor maneira. Aí você fica pensando: caraca, né? Que legal, sabe? Cazuza lá na erraticidade, aprendendo a ser uma pessoa melhor. Porque teve todos os recursos, tá? Rico, falava muitas línguas, conheceu muitos países, mas fez escolhas muito equivocadas na sua encarnação. E olha o amor de Deus, né, por ele. Vamos de novo, Cazuza. Vamos aprender com uma galera que quer aprender agora a se transformar. Vai lá e leva esse recado de confiança. Tem uma outra música que é do Renato Terra e do Almir Sater, que é o Tocando em Frente, que eles falam que receberam a música assim. Escreveram e cantaram e vocês, ué, o que está acontecendo aqui? Né? Então eles têm certeza que foi uma música inspirada do início ao fim. As músicas, os livros, as pinturas, as danças são inspiração. E olha que legal, independente da nossa condição religiosa, política, emocional, as músicas chegam. Como era John Lennon na intimidade? Não sei. Tem gente que fala bem dele, tem gente que fala mal, né? Tem gente que diz que ele era um gênio, tem gente que diz que ele negligenciou a família. Repara,
Todo mundo tem uma opinião sobre esse ser humano. Mas Deus é tão legal com a gente que Ele fala, não importa como você esteja, você é um filho de Deus. Isso é muito legal. A visão de Jesus política não é uma visão retrospectiva. Jesus não olha para você e fala, eu sei o que você fez na encarnação. É uma visão prospectiva, ou seja, você como eu é um filho de Deus. Eu já estive nesse lugar e quero que você esteja nesse lugar. Quando a gente olha para alguém mais jovem que a gente está vendo que está em equívoco, muitas vezes a gente parte para uma correção severa. Mas vamos tentar fazer um exercício de olhar para esse jovem e falar assim, mentalmente, eu já tive a sua idade, você pode não ter a minha. O que eu posso fazer para que você chegue até aqui? Quando a gente pensa nisso, a maneira como a gente trata o outro vai modificar. Se a gente tratar o outro de verdade, como quem acredita que a vida não tem fim, a gente vai mudar esse país. Tem um lugar bem pequenininho, chamado Butão, na Terra, que é considerado o país mais feliz da Terra. Cara, que maneiro, né? Olha só, a gente fica aqui, Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho, tirando uma onda, né? Aqui, todo mundo se acolhe, não sei o quê. Mas já tem um país que isso é real. Que as pessoas têm educação de qualidade, saúde de qualidade, transporte público gratuito, político não ganha auxílio terno, auxílio imóvel, auxílio carro, auxílio tudo, político anda de metrô, político anda a pé, político anda de bicicleta. Se é formado em educação, vai ganhar um salário de professor enquanto está como presidente da República. Mas sabe quais foram as mudanças simples que eles fizeram? Colocaram a galera para respirar. Olha que maneiro, gente. Custa R$0 você respirar. Você está em contato consigo. Espírita não medita, mas é claro que espírita medita. Santo Agostinho dá uma dica pra gente, lá, questão 884. Antes de dormir, o que a gente tem que fazer? Refletir sobre o que a gente fez, o que foi equivocado a gente transforma, né? O que não foi, a gente continua o caminho. Olha uma dica de meditação. A gente pode meditar comendo. Ramon, o que você mais gosta de comer, Ramon? Tudo normal mesmo. Qual comida normal? Você sabe fazer alguma coisa? Sei. O que você faz? Eu gosto de fazer estrogonofe. Estrogonofe. Então você primeiro olha para os ingredientes do estrogonofe. Depois você está cozinhando, está experimentando, está sentindo a temperatura do estrogonofe, está comendo. Isso é meditação. Se a gente não cozinha concentrado, o arroz queima, o frango não descongela. Repara, fica ruim. Cozinhar é um ato de meditação. Olha que legal. Que tem gente que acha que meditação é só você ficar, né, com aquela perninha assim, ó. A gente tinha um professor de meditação do Brasil chamado Hermógenes. E o Hermógenes, ele era apaixonado pela doutrina espírita, assim. E por Jesus. E ele falava assim, gente, o maior meditador que já passou pela Terra foi Jesus. E a gente não tem registro, pinturas de Jesus assim, de perninha, né, de chinês fazendo o símbolo do Om. Porque Jesus, ele meditava no cotidiano. Antes de qualquer situação, Jesus dava uma respirada profunda. Tá uma situação tensa, ele dava aquele passinho para trás, observava para depois se posicionar. Isso é respiração consciente. Vamos fazer agora? Vamos sentar confortavelmente. Vamos colocar cada perna da gente apoiada numa perninha da cadeira. Isso. Pode deixar o pezinho no chão, bem confortável. As nossas mãos a gente vai colocar as duas mãos na coxa. Isso. A gente vai botar o ombro para trás, assim. Isso. Essa é a nossa posição. Como se tivesse um fio puxando a nossa cabeça. Bom? Vamos fechar os nossos olhos. Respirar profundamente pelo nariz.
soltar pela boca. Mais uma vez, a gente puxa pelo nariz, prende e solta pela boca. Vamos tentar, enquanto a gente respira, ouvir os barulhos que estão ao nosso redor. Vamos colocar a nossa língua no céu da boca. Sentir como é que tá. Os nossos olhos fechados, a gente vai ver alguns desenhos tomando forma. Vamos observar esses desenhos. Vamos também perceber se está batendo um ventinho dos nossos braços, nas nossas mãos. Vamos respirar profundamente mais uma vez, pelo nariz, soltar pela boca e abre os olhos. Um minutinho de respiração consciente vai fazer a gente não dar aquela resposta na rede social perturbadora, né? Vai fazer a gente falar com alguém com quem a gente tem alguma diferença de uma maneira mais consciente, mais concentrada, mais coerente, mais política. Por quê, gente? Tudo que a gente faz tem consequência, né? A gente conversa muito, eu não sou uma pessoa que responde rápido. E quando acontece de eu responder rápido, eu me arrependo imediatamente, porque eu sei que eu poderia ter falado de outra maneira. A gente sempre pode falar de uma maneira mais carinhosa, mais política, a mesma coisa. A minha mãe, por exemplo, quando meu irmão jogava bola mal no time dele de futebol, ela não falava assim, você jogou mal hoje. Ela falava assim, hoje você não jogou bem. Ela está falando a mesma coisa, mas com uma palavra mais carinhosa. Uma vez a gente foi conhecer uma artista que ela gostava muito, o rapaz cantava muito. Ela ficou muito impressionada com ele, assim, muito impactada. E depois, quando a gente foi embora, ela falou pra mim, poxa, Rosália, eu gostei tanto dele, ele canta tão bem, né? Ele é tão maravilhoso, mas ele não tem traços harmoniosos. Eu falei, mãe, tá chamando o cara de feio? Mas até pra falar isso, foi carinhosa, entendeu? É isso, gente. A gente precisa, porque isso também é político. Político não é você falar mentira. Político é você falar a verdade carinhosamente. Política é você se posicionar conscientemente, entendendo que aquilo que é bom para você tem que ser bom para o outro. Então a gente não pode pensar em algo só para grupos. A gente tem que pensar no bem comum. E qual é a dificuldade? Muitas vezes o bem comum nos incomoda. Porque a gente não concorda com a maneira como aquela pessoa, aquele vizinho, enfim, aquela pessoa que está na rede social vive a vida. Mas aí vem a grande questão. Cada um de nós que está aqui ganhou a sua própria vida, né? Pra gente dar conta. E às vezes tá difícil pra caramba da gente dar conta da nossa, né? Alguém aqui sabe como é que é o plano reencarnatório? Sabe o teu plano reencarnatório todinho? Não. Sabe o seu? Não tem como a gente saber, né? Porque alguns desafios nós escolhemos, provas, outros escolhe para nós, que são as inspirações. Então, ó, chegou uma gata para você, para melhorar a sua vida, mas de repente surge um Pedro lá, né? Aí, Ramon, você vai ter que, ó, quem é Pedro? Quem é Pedro da Rosália? Aí surge um Pedro e você fica, opa! O que está acontecendo aí? É o desafio. Trate como um desafio, né? Respeite a sua relação, porque com uma ótima relação, eu não vou olhar para o lado, não. Inclusive agora, não está nem olhando para o lado, porque o Ramon é muito maneiro, né? Gostei muito do Ramon. Vamos passar, então. O Aristóteles, ele, na filosofia, que é o amor à sabedoria, ele diz, o homem é um animal político. Por quê? Nós somos animais, nós somos os únicos animais da Terra que possuem polegar e indicador, que serve para a gente pegar as coisas. O homem tem uma evolução, então a gente sai do Australopithecus e chega ao Homo sapiens sapiens. Então primeiro a gente está aqui parecido com um macaco, primata primitivo, né? Depois a gente é o Homo erectus, começa a andar de pé. Depois a gente passa ao Homo sapiens, que
que é aquele que sabe, e hoje nós somos Homo sapiens sapiens, aqueles que sabem que sabem. Há mais ou menos 20 mil anos, a gente sabe que sabe. E quando a gente sabe que sabe, a primeira pergunta que vem na nossa cabeça é: quem é que criou isso? Então repara, não tem, aí estou falando como historiadora, tá? Não tem nenhuma civilização na Terra antiga que seja ateia. Todas as civilizações procuraram a raiz delas estarem aqui. Aí vem o Espiritismo, no século XIX, e pergunta: onde estão escritas as leis de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Então, o homem que sabe, naturalmente sabe que existe um mundo espiritual. Só que muitas vezes a gente tenta se enganar. Mas a gente sempre sabe o que deve ser feito, porque as leis de Deus estão escritas na nossa consciência. E quando eu pergunto para vocês ou para as pessoas onde fica a consciência, geralmente a gente coloca a mão na cabeça. Mas a consciência é espiritual, ela está no nosso corpo todo. Porque, enfim, nosso espírito está aqui, se movendo, né? Então, Igor está muito bravo. Está com muita raiva. Faz cara de raiva aí. Ó, muito bravo. Eu tenho um amigo budista que ele fala assim, ó, vou até ensinar isso para vocês. Sempre que você ficar com raiva, olha para o teu pé. Sabe por quê? Ih, tá com raiva agora? Sabe por quê? Porque quando a gente está com raiva, a força da gente fica aqui, ó, da cintura para cima. Aí a gente fica com vontade de socar uma parede, fica com vontade de gritar. Mas o nosso pé não. O nosso pé fica gelado. Tem os neurocientistas físicos que estão estudando as emoções. Olha que legal. O Espiritismo já fala um tempão como as doenças têm raízes espirituais também, têm raízes emocionais. E os físicos, neurocientistas, estão estudando as emoções. Eles dizem que a gente tem alegria, tristeza, que são as emoções mães. Alegria, tristeza, nojo e medo. Tem mais uma. Raiva, alegria, tristeza, nojo e medo. Vocês assistiram aquele desenho Divertidamente? Então, aquele desenho é muito legal. E é baseado nesse estudo de neurocientistas que fala... Oi? Tem nojo. Tem nojo. É um nojinho. É a verdinha, tem um nojinho. Porque, na verdade, eles não escrevem nojo, eles escrevem aversão. Que é o que a gente está falando aqui. Ó. Se eu tenho uma opinião partidária diferente da dela, e é só ela falar, a voz dela vai me irritar, sabe? A roupa dela vai me irritar. Então, essa minha emoção vai ficar agitada. E aí eles estudam como o nosso corpo fica fantástico. A gente passou lá no Discípulo de Jesus 1 ano estudando as emoções, porque os jovens pediram para estudar as emoções. Então, na juventude, a gente ficou 1 ano vendo não só o que o Espiritismo falava, mas o que a ciência, os neurocientistas estavam falando. Então, galera, a raiva, você só fica quente daqui para cima. Quando o budista fala assim, quando tu tá com raiva, olha pro teu pé, você vai olhar, o que você vai entender imediatamente? Eu não sou a raiva. Eu não sou a raiva. Faz o teste. Não, mas eu não quero ficar com raiva, não. Ah, mas a gente tem que ficar. Ó, aí um jovem falou pra mim assim, Não é que eu sei. Rosália, li que Jesus bolou, ficou bolado, quebrou o templo todo, quando a gente estava estudando raiva. Jesus bolou, Jesus ficou com maior raiva. Aí eu falei, ué, mas Jesus não pode ter raiva? E ficou aquele silêncio. Gente, como um ser que estava na Terra, ele tinha todas as emoções. Diferente de nós que estamos aqui ainda aprendendo, as emoções dele eram educadas. Então, uma raiva educada, ela vira o quê? Determinação. Não passou espírito na Terra mais determinado que Jesus. Quando a gente tem muita raiva, a gente fica irado. Tinha um filme chamado Um Dia de Fúria. Não sei se vocês já assistiram com o Michael Douglas. Ele ficava com raiva assim, saía do carro, saía quebrando o carro de todo mundo, né? A gente tem esses movimentos muito distantes uns dos outros ainda. Por quê? Porque a gente ainda está se educando. Jesus já tinha uma raiva educada.
Mas eu falei para ele que essa parte do tempo é uma questão de interpretação. Eu, por exemplo, não imagino Jesus saindo picando tudo, né? Vocês imaginam? Eu não imagino Jesus meio bolado assim, né? Como ele falou, pegando, tirando as coisas. Mas eu imagino um Jesus determinado para olhar no fundo dos teus olhos e falar: tira isso daqui agora, porque você está difamando a casa do meu pai. Gente, pegando mais uma vez o exemplo da minha mãe, eu tenho 6 irmãos, nós somos 7 filhos. Nós fomos criados por ela, pelo meu pai e por uma tia que a gente sempre chamou de mãe. A minha mãe sempre conversou com a gente quando a gente fazia alguma besteira. A minha tia pegava os cintos do meu pai, fazia até um barulho assim, ó. A gente sabia que vinha o cinto branco, meus irmãos, ó, já ficavam com o olho assim. Mas antes elas perguntavam: você quer conversar com a mãe Heloísa ou você quer apanhar da mãe Didita? Eles preferiam apanhar. Eles preferiam apanhar. Porque minha mãe, quando sentava e olhava no fundo do olho dele, perguntava: você acha que isso foi legal? Acabou! E aí eu fico pensando, gente, imagina Jesus olhar para você. Cara, sabe? Para onde é que vai o teu poder de legislar sobre a vida do outro? Jesus sabe tudo o que você é. Jesus sabe todas as encarnações, todos os equívocos, todas as transformações que você teve. E ainda assim Ele não te julga. Ele te ama. Ele te observa. Ele não te julga. Então, para mim, na minha cabeça, é muito mais coerente imaginar um Jesus que só olhou para os caras do templo e falou: o que vocês estão fazendo? Uma cara bem séria. E aí os caras são envergonhados, ele mesmo já foram tirando, aí meio atrapalhado, foi caindo as coisas, né? E aí entrou para a história como se Jesus é que tivesse derrubado tudo. Você ia falar alguma coisa? Ah, você estava pensando? Medo. Tem gente que é muito medrosa, eu sou muito medrosa, assim, medo de um monte de coisa. Mas qual a função do medo? Cautela. Se a gente não tiver medo, a gente vai, né? Cometer um monte de coisa. Hoje eu estava vendo um pai que tem 4 filhos. Ele falou: meu filho mais velho é muito cauteloso. Ele estava com o menino andando de skate. Agora o meu segundo não sabe o que é medo. Está o outro de patins, assim, subindo nas coisas, assim, caindo, levantando, né? A cautela ainda não reinou ali nele. Porque ele se acha tão corajoso que ele não mede as consequências ainda. Mas ele vai aprender. Quando a gente está triste, o que a tristeza oferece? E aí, pessoal, vou falar com muita honestidade. Porque nós, espíritas, durante muito tempo, negligenciamos essas emoções. Que a gente fala assim: não, o espírita não pode ter raiva, o espírita não pode ser triste. Claro que a gente pode. Não é santo. Essas emoções fazem parte da gente. E a gente precisa conversar com essas emoções. Contar mesmo. Eu li um livro uma vez que a moça falava assim: ó, Medo, você tem 10 minutos para estar aqui para conversar comigo. Depois de 10 minutos você vai embora e a minha vida vai seguir com você, sem você. Então a gente tem que se permitir esses espaços de ter tristeza, de ter raiva, de ter medo, de ter alegria. Ué, mas tem lado ruim na alegria? Claro que tem. Porque se eu estou debochando de você, eu estou rindo de você não, a alegria não é legal para nós dois. Se na piada só eu estou rindo, você está sendo humilhado. Então não é uma alegria legal. Isso a gente precisa também refletir. E isso também é política. A gente ser coerente, inclusive com as coisas que a gente sente, também é política. Tá bom? Pessoal, nossa amiga falou muito bem ali no início que a política como um sistema de governo, ela surge na Grécia Antiga, vem de polis, que é cidade, e tikos, que é bem comum. Mas reparem, na Grécia Antiga, onde esse sistema de política surgiu, só quem podia votar? Homens nascidos em Atenas. Então a política ali já surge excludente. Mulheres, metecos, que eram estrangeiros, que não tinham nascido em Atenas, e pessoas escravizadas não podiam votar. Então quem decidia o bem comum da cidade eram só os homens.
Quem está reencarnado homem aqui hoje no espaço? Vocês acham que tem hoje alguma vantagem sobre as mulheres? Sim ou não? Sim. Qual tipo de vantagem assim, você acha que tem? Muito direcionado ainda é muito direcionado pelo homem, inclusive. A própria política. Sim. O homem é muito masculino, o mundo é muito masculino, né? O Congresso é muito masculino. Não fala nada. Exatamente. Ó, outro dia, na semana passada, eu estava assistindo uma peça e teve um momento que o rapaz perguntou quais mulheres se sentiam seguras 24 horas por dia. Alguém aqui se sente segura? Uma mulher? E os homens? Na maioria do tempo estão, né? Se você está andando numa rua e uma mulher também, você acha que ela vai olhar para você e vai se sentir segura ou não? Numa rua escura, né? Então, assim, só nesses hábitos, nesses movimentos, a gente vê que o nosso país, a nossa sociedade ainda é uma sociedade muito machista. É uma sociedade onde a mulher é sempre colocada em segundo plano. A gente já teve muitas conquistas? Muitas. Mulheres já podem votar, mulheres já podem estudar, mulheres conduzem suas famílias, mulheres já chegaram até a presidência da República, ao STF, né? Mulheres estão ocupando vários espaços, mas a gente ainda vê passos bem curtos nessa direção. E no Espiritismo? No Espiritismo, Kardec tem um livro que ele sai divulgando, vendo como é que as casas estão se formando e como as reuniões espíritas estão sendo construídas. O nome desse livro é Viagem Espírita. É quando ele termina, escreve, né, codifica alguns livros e começa a perceber como é que o Espiritismo está sendo construído em algumas cidades da França. O que ele percebe? Ao lado de grandes homens há grandes mulheres. Ele já percebe, já escreve isso. Como as mulheres no Espiritismo são tinhosas, corajosas, ousadas, como elas abrem as suas casas, forram as suas mesas de renda branca, por isso que até hoje nós somos chamados de centro de mesa branca, né? Por isso que os centros são chamados de casa, de lar, porque as reuniões aconteciam nas casas, nos lares. Então, repara, ali a própria Amélie Boudet, a participação que ela tem na codificação, a esposa de Kardec, sempre ao lado de Kardec, as médiuns que ajudaram a comunicação dos espíritos, muitas mulheres. Então, assim, nós somos um grupo religioso. Oi? As próprias gêmeas. As próprias, as meninas, irmãs do For, né? Todas elas jovenzinhas médiuns. E hoje, muitas vezes, na casa, chega um jovem e fala, eu sou médium, gente, peraí, calma aí, vamos com calma, né? Vamos estudar daqui a alguns anos. Quando, na verdade, ali, desde a sua construção, a juventude está presente, o feminino está presente. Então, a gente vê uma modificação dentro do nosso próprio grupo religioso que a gente deveria levar para a sociedade. Ok. Muito bem, ó, a historiadora vai se empolgando e o negócio vai embora. Tá? Então, olha só, na Grécia Antiga foi assim. Na Idade Média, a política se confundia com o poder religioso e monárquico. O que significava isso? Quem era o maior poder político na Idade Média? A Igreja Católica. Então, se você não era católico, você era considerado um herege. Repara, na Grécia Antiga, o bem comum, mas mulher, estrangeiro, escravizado não pode. Na Idade Média, é bem comum, mas quem não era católico não podia. Quem não era católico? Quem era canhoto? Tem algum canhoto aqui? Eu também. Nós éramos bruxas na Idade Média. Quem escrevia com a mão direita era o destro. Quem escrevia com a mão esquerda era o sinistro. Então, nós cometíamos o crime de sermos sinistros. Né? Por isso que até a geração do meu avô, que teria mais ou menos hoje quase 100 anos, ele era canhoto. A mãe dele amarrava a mão dele para ele poder escrever com a mão direita. Isso aconteceu com meu filho. Quando ele nasceu, meu Deus! Quando ele começou a se desenvolver, a avó, por parte do meu marido, ela teve que amarrar
ameaça no meio. Olha só. Eu falei assim, e ele agora está em 43 anos, você vê que é 43 anos atrás. Ela tinha essa ideia, eu falei, não, se Deus permitiu que ele nascesse e desenvolvesse o lado esquerdo, segundo o que eu estudei, é atravessado, então eu não posso amarrar o braço dele. Perfeito, perfeito. Porque quem é canhoto, a parte direita do cérebro, ela tem uma movimentação maior, que é justamente a parte da criatividade, né? Que é a parte da ousadia. Geralmente canhotos fazem grandes invenções, estudam várias coisas ao mesmo tempo. Então, assim, gênios, são gênios, né? Leonardo da Vinci, Ayrton Senna. Eu sei disso porque, mais uma vez, minha mãe, muito caridosa, todos os meus irmãos escreviam com a mão direita e eu com a esquerda. Aí ela me mostrava texto. Não, mas você canhoto é legal. Né? E aí eu fiquei com isso na cabeça, viu? Nós somos gênios, né? Mas na Idade Média, iríamos para a fogueira. Quem gosta de chá aqui? Chá. Todo mundo ia para a fogueira. Crime de bruxaria, tá? A Igreja Católica não permitia. Inclusive, hoje, a gente fala que as bruxas cozinhavam morcego, né? Não, na verdade não era isso. As bruxas eram mulheres que sabiam da eficácia dos chás. Então, quando você se sentia mal, elas te ofereciam um chá. E como aquilo te curava e não o milagre lá da igreja, os católicos começaram a ficar contrários a essas mulheres. Tá? Então, quem não fazia coisas que a Igreja Católica não permitia, era excomungado e muitas vezes era jogado na fogueira. Eu li no Diamante que mais de 90% das substâncias ativas dos remédios atuais são tiradas de plantas. Sim, sim. Gente, olha, quando nossa avó falava pra gente que se a gente está com dor no estômago, a gente tem que tomar boldo, isso é medicina. Quando falavam, por exemplo, você fica calmo com chá de camomila, é medicina. A gente tem uma indústria de remédio hoje que diz que esses remédios naturais não valem a pena. Façam um teste. Hoje mesmo a gente estava conversando, que uma vez eu estava num acampamento enfim, espiritual, e uma mulher lá, uma professora, falou, eu estava sentindo dor de dente, ela falou, mastiga cravo. Eu fiquei com mastiga cravo, porque eu quero meu remédio, meu ácido benfenônico, meu Deocil, né, meu anti-inflamatório. Gente, mastiguei o cravo e a dor passou. Então, assim, vamos confiar no que a natureza nos traz de bom. Seu alimento é o seu remédio, né? Seu chá é o seu remédio. E a Igreja Católica não queria, na Idade Média, que nós soubéssemos isso. Na verdade, a Igreja Católica, na Idade Média, não queria nem que a gente conversasse com Deus diretamente. Só os padres podiam conversar com Deus. E os padres falavam em latim. A única palavra que nós aprendemos em latim até hoje é amém. Amém, é que assim seja. Então, tudo que o padre falava, a gente tinha que repetir. Amém. Vamos treinar? Eu sou um padre, estou falando agora. Amém. Era só isso que a gente aprendia. O padre falava em latim de costas. Então, vamos imaginar que eu estou falando de costas em latim para vocês, tá? Deus abençoe a sua casa. Amém. Deus abençoe a sua família. Amém. Enquanto vocês estão aqui, eu estou roubando o dinheiro de vocês, ficando com seus maridos e suas esposas. Amém. A gente não sabe o que o padre está falando, está dizendo amém por quê? Né? Então, pessoal, é isso. Até que um padre virou, olhou para as pessoas e falou assim: eu quero falar com vocês de uma maneira que vocês entendam. Todo mundo ficou. O padre começou a falar em alemão. Na Alemanha, as primeiras pessoas ficaram assim: eu estou ouvindo a voz de Deus. E depois as pessoas entenderam: ele está falando a minha língua. Não somente isso, ele foi ensinando as pessoas a lerem e a escreverem através da Bíblia. Ele ficou 7 meses traduzindo a Bíblia do hebraico do grego, do latim para o alemão. O nome desse padre era Martinho Lutero. Então, a partir de Martinho Lutero, as igrejas começaram a falar sua língua, as pessoas começaram a se sentir mais acolhidas, as mulheres dormiam muito nas missas, então Lutero criou os corais
Se a gente tem música religiosa hoje, por causa de Lutero, olha a política transformadora dentro da igreja. Ele criou histórias infantis, hoje a gente tem evangelização, se os católicos têm catecismo, se os evangélicos têm escola dominical, é graças a Martinho Lutero. E junto com Martinho Lutero vieram outros, João Calvino, John Hus, que dizem que era uma encarnação de um espírito muito importante do cristianismo, né? Mas é uma leva de pessoas que vieram tentar modificar a política da sua época, dando poder ao outro, falando que o outro também pode se comunicar com o mundo espiritual, que o outro pode se comunicar com alguém que realmente está falando a língua dele, no contexto dele. Muito legal, né? E aí quando a gente chega ali na modernidade, as pessoas começam a falar, Deus existe? Porque assim, na Idade Antiga ninguém questionava a essência de Deus. Na Idade Média, Deus só podia ser o Deus católico. E na Idade Moderna começa a surgir a pergunta, será mesmo que Deus existe? Porque os cientistas começaram a surgir aí, bombar a revolução científica, então nem tudo era explicado como uma questão de fé, mas tudo passou a ser explicado pela ciência. E é nesse contexto, pode passar, que surge o espiritismo, né? A política hoje, diante de tudo que a gente está falando, vocês acham que a política está no partido ou está nas atitudes? Infelizmente, no mundo atual ainda é partido. Mas com o que a gente está conversando agora, partidos ou atitudes? Ai, que bom, Ramon. Ramon falou tão empolgado. Falei, então devo ter falado alguma coisa errada. Tá certo, Ramon, no mundo de hoje, no partido. Mas nessa reflexão que a gente está fazendo aqui em conjunto, política está nas atitudes. Pode passar. Já falei um pouco da política de Jesus, né? Como a política de Jesus era do amai-vos, era de observar contextos, de observar como é que essa pessoa chegava, de contar a história do cotidiano das pessoas. E aí ele começou a atrair para ele aqueles que eram considerados à margem, marginalizados. Então, todo mundo que não era muito considerado ali por Roma, né, pelos rabinos lá nos templos, foi se aproximando de Jesus. Porque ele foi falando de uma maneira que atingia não só os olhos, mas atingia principalmente o coração, atingia principalmente a espiritualidade das pessoas. Então é uma revolução que Jesus faz quando ele coloca para todos nós esse amar-nos, né? Esse respeito ao outro como ele está, porque a gente sabe que ele pode ser muito melhor do que ele está agora. Pode passar. Pode passar. Já a política de Kardec é uma política do instruí-vos, né? A gente entra numa casa espírita e muitas vezes tem cartazes assim, só conhece o espiritismo quem estuda as obras básicas. Porque a nossa religião é uma religião muito do intelecto, muito da leitura. Mas a gente só vive o espiritismo se a gente, a partir da leitura das obras básicas, a gente colocar o que a gente sabe em prática. Se a gente não colocar, não faz sentido nenhum a gente estar aqui, não é verdade? Eu lembro que na minha juventude a gente ia para hospital, ia para presídio, e largava livro no ônibus, sabe? Fazia umas coisas assim muito maneiras, né? E hoje a gente vê a juventude fazendo muito em rede social e muito pouco assim no cotidiano. A gente pode fazer essa troca de experiências, né? Propor à juventude que vá mais às ruas, que converse mais com as pessoas sobre o espiritismo, porque isso faz falta. Quando a gente fala alguma coisa legal, alguma coisa positiva, isso também é uma atitude política na vida do outro, né? A vida não é só tristeza, não é só angústia, não é só dor, não é só duelo. E a gente, o nosso papel enquanto espíritas também é levar esse outro lado para as pessoas, né? Conversar sobre o espiritismo é muito importante. Uma vez, um garotinho, ele foi na evangelização infantil, e ele chegou com um amigo dele, ele não era espírita, ele era evangélico. E ele chegou no centro, né, em Vasconcelos, na congregação, e ele falou assim, hoje eu quero aprender o que acontece com a gente depois que a gente morre. E aí a evangelizadora tinha preparado uma aulinha e começou a falar de como, o que acontecia. E naquela semana o garotinho desencarnou. E aí um tempo depois ele voltou comunicando o que ele tinha aprendido ali. Então, assim, é muito legal a gente ter esse papel, não ficar com essa rigidez de não, só vou ensinar isso. Entender o que o outro quer aprender.
que essa é a pedagogia que Jesus ensina pra gente. Às vezes a gente vai entrar aqui na casa pensando uma coisa e aí a pessoa fala aqui no microfone e a gente fica, caraca, essa reunião foi pra mim, né? A maioria das vezes isso acontece, que a gente precisa ser cumprido, a gente se planejar para falar algo, mas o grupo pede uma outra demanda, uma outra comunicação, e a gente precisa estar atento também a isso. Isso também é caridade, isso também é política. Pode passar. Kardec propõe, então, pessoal, uma política da consciência. O espiritismo, isso tem que ficar bem nítido na nossa cabeça, ele é apolítico em termos partidários. O espiritismo é apolítico, ou seja, o espiritismo não tem partido. Eu lembro que em acontecimentos recentes do nosso país, pediram à Federação Espírita Brasileira, pediram ao Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro para que se posicionasse a favor de um grupo ou a favor do outro grupo. E a posição da FEB foi essa. Nosso espiritismo é acolhimento e é para o bem de todos. O que vocês estão discutindo são questões terrenas. Partido é questão terrena. Política é material e espiritual. Então, a FEB, o CERJ, o 27º CEU, nunca vai se posicionar partidariamente. Tá? Se posicionar, a gente vai falar, opa, tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada.